Estão aqui há muito tempo, eu estou aqui também retornando a essa casa, depois de alguns compromissos nas sextas-feiras, e agora a gente retorna. Com muita satisfação que a gente vai falar um pouquinho com vocês, né, sobre as curas de Jesus. No mundo, né, conversava com o Júlio aqui, no mundo que hoje está tão difícil, né, psiquicamente difícil, moralmente difícil de se transitar, é necessário que a gente tenha, né, a gente observe como o Divino Mestre Jesus nos encaminhou, nos mostrou, nos colocou de modelo. O Espiritismo é bonito porque, ao contrário de outras religiões que colocam Jesus num pedestal e a gente lá embaixo, a quilômetros de distância, a temê-lo, o Espiritismo nos coloca Jesus como um grande modelo, um modelo a ser seguido. Olha a diferença. Uma coisa é ele estar a quilômetros de distância, nos olhando de cima, observando o que está acontecendo. Outra coisa é nós estarmos ladeados por Jesus, que é nosso modelo e guia. Então, quando vocês me chamaram para vir para cá, imediatamente eu comecei a pensar no tema, né? Até passou um tempo, o Euridice falou assim, qual que é o tempo? Aí eu falei assim, veio a inspiração, as curas de Jesus. Precisamos trazer, né, Jesus mais para a nossa vida. A gente fica muito no plano material. A gente fica preocupado em pagar as contas. Trabalhar, pagar a conta. De repente é sexta-feira, sexta-feira, de repente já é segunda, né? E aí, aquela musiquinha, você fala, meu Deus, fantástico, né? Amanhã começa tudo de novo. E aí a gente fica nesse ciclo, tal qual aqueles ratinhos que ficam correndo ali naquele círculo e você olha, para onde você está indo? Você não sabe que existe algo fora dessa rodinha? E aí, esse tema é justamente para a gente pensar, será que nós não estamos nessa rodinha? Será que nós estamos sendo consumidos pelo nosso dia a dia, pelas nossas rotinas? A vida fora dessa rodinha. E a gente tem que observar que não é uma vida terrena apenas, mas a nossa real vida, que é a vida do plano espiritual. A nossa verdadeira nação, a nossa verdadeira pátria está no plano espiritual. E é por isso que eu conclamo a todos, né, que a gente possa parar de ficar tão ensimismado em cima disso que foi nos colocado. Olha, trabalha para ganhar dinheiro, para você ostentar alguma coisa e depois deixar um legado e ir embora. Você tem que pensar que a vida é lá. E que o grande legado que você pode deixar para os seus familiares, para os seus herdeiros, para os seus filhos, é o exemplo de um bom cristão. É o exemplo de tentar fazer um pouquinho como o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou de modelo lá no Evangelho, na Boa Nova, se a gente for traduzir o que quer dizer o Evangelho. Então, deixar caridade para os seus filhos, seguirem com a caridade, mostrar o exemplo, fazer sem olhar a quem. É isso que a gente deve pensar. E nesse tema, a gente vai, eu procurei dividir, não é ficar aqui fazendo a história, tem mais de 26 curas de Jesus no Evangelho. Não vou ficar fazendo a história de todas aqui. Mas eu peguei um compilado do que foi dito, porque Jesus queria nos dizer alguma coisa, porque não é possível, pensa comigo, não é possível que, se eu te perguntar aqui, por que Jesus curava? Né? Qual a razão de Jesus curar as pessoas? E talvez alguns responderão assim, para atrair as pessoas para a sua doutrina? Não, né? Essa é uma questão de marketing. Mas não era isso que Jesus queria. O marketing aí seria muito ruim, né?
porque seria um marketing com a dor do outro. Então, não é o que Jesus queria. Mas às vezes a gente pensa nisso, né? É porque fazendo a cura, pô, se alguém fizer uma cura aqui, gente, lá no Centro Evolução em Dois Mundos, alguém fez uma cura. Te garanto que segunda-feira tem gente chegando lá na avenida, né? Cadê o homem que fez a cura aí? Né? Então, quer dizer, não é com esse objetivo. Qual o objetivo de Jesus, então? E aí a gente pega, né? Jesus sempre indagando aí nessas curas aos seus doentes. O que queres? Então a gente tem que começar a interpretar isso. Por que Jesus, na sua infinita sabedoria, pergunta àquele que está enfermo o que queres? É óbvio o que ele quer, né? Será que Jesus não sabia o que o paralítico queria? O que o cego queria? Por que ele perguntava isso? Não é para Jesus ter a resposta. Ele já sabia. Ele sabe que o paralítico quer andar. Ele sabe que o cego quer enxergar. Mas ele quer que o doente saiba disso. Porque muitos doentes estão nessa situação por uma questão de comodismo. E eu me explico. Lembra daquela passagem que Chico Xavier contava de um cachorro que estava parado no posto, uivando? Então, a pessoa estava viajando, parou no posto para abastecer o carro e vê um cachorro uivando sentidamente, né? Uivando. Ele viu aquilo, o cachorro estava deitado uivando. Ele foi até ali a EPM, ali a 24 horas, comprou, tomou uns 20 minutos lá, 30 minutos, tomou café para acordar, não voltou. O cachorro continuava a uivar. E aí, ele indagou para o frentista, mas por que esse cachorro está uivando? O frentista disse, olha, ele está deitado sobre um prego. O fato é que a dor que ele sentia era uma dor para ele uivar. Não era uma dor para ele se levantar e sair de lá. Quer dizer, era uma dor cômoda. O que eu quero dizer com isso? Aí eu vou dar outro exemplo para você. Pra você entender. O que acontece? Esse é um caso contado por De Luca, aquele espírita que é juiz. Ele conta essa história. Que havia uma mulher, né, que tinha uma família muito bonita, mas no passar das décadas, o marido começou a beber, todo dia ele ia beber às 5 horas da tarde, saía do trabalho, ia beber, voltava só às 9, os filhos cresceram, né? E os filhos que iam ver essa mãe todo domingo pararam de ir, rodinha, né? Olha, fazer outras coisas, vou descansar porque eu trabalhei muito, deixa a mamãe lá, depois a gente vai mamãe, né? Ela fazia até uma galinhada no começo, no domingo, para todo mundo ir lá, mas isso foi se escasseando com o passar do tempo, o marido continuava a beber, e essa mulher então, muito triste com essa situação, desenvolve um câncer, vai ao médico e obtém, e quando ela fica sabendo que está com câncer, toda a família se mobiliza. O marido que ia para o bar todo dia às 5 horas, chegava em casa às 5 horas para cuidar dela, porque talvez ela poderia se desencarnar. Os filhos que estavam sumidos, tinham outras coisas, outros afazeres, agora estavam todo domingo lá, e não só domingo, final de semana na casa da vovó. E essa mulher então ficou tão feliz com isso, voltou, a família volta a estar conjunta, a estar com ela fica muito feliz com isso, né? E ela consegue melhorar o câncer. Ela consegue a remissão. Quando ela consegue, todo mundo fica muito feliz, as semanas vão passando, os meninos já começam a falar, não mãe, hoje nós temos um churrasco na casa de fulano, não, estou cansado, não vou não, e os meninos começam a desaparecer de novo, cada qual na sua vida, na sua rotina. O marido começa a ir no bar de novo, porque está tudo bem, né? Vamos beber, tal. O que acontece?
com o passar do tempo, o câncer volta. E aí, a reflexão é, até que ponto estar doente não foi interessante para ela agregar a família? Será que ela queria inconscientemente? Eu estou falando de inconsciente. Ficar boa. Né? Porque conscientemente eu quero. Mas é aí que eu volto lá agora nas cruzes de Jesus. O que tu queres? Será que você realmente quer sair dessa situação de doente? Vamos pegar lá o paralítico de Betsaida. Esse exemplo, né? Mas que está lá no Evangelho. Paralítico, né? Não conseguia andar, estava à beira de um poço. Esse poço tinha uma água que era dita como milagrosa, bastava a pessoa entrar nessa água para ela melhorar de seus males, de suas doenças. E esse paralítico ele ficava. E ele passou 30 anos ali. Jesus chega, ele, mestre, me acorde aqui. Jesus olha para ele. O que tu queres? Né? O que tu queres? Por que Jesus perguntou isso para esse paralítico? Ele estava ali há 30 anos, bastava ele pedir, gente, me joga nessa água. Mas será que inconscientemente ele não queria permanecer ali? Porque, veja, ele ganhava a esmola por 30 anos, ele ganhava a esmola ali. A partir do momento que ele anda, acabou a esmola, hein? Por isso que Jesus pergunta, o que tu queres? Ele dá aquela travada. A juventude hoje fala, dá uma bugada. Ele, Aí você pega suas coisas, pode andar. E vai. E ele ficou bom. Mas agora, o caminho é de procurar um trabalho, né? Então, é nesse sentido que Jesus pergunta às pessoas. Ele pergunta para o inconsciente dessas pessoas. Né? Freud já dizia, nós temos a parte consciente, que é o pico de um iceberg, o topo de um iceberg. O inconsciente é a grande profundeza desse iceberg. Porque o iceberg é aquela ilha de gelo, não é só aquilo que está por cima da água. Ele tem todo um corpo inferior à água. O nosso inconsciente é esse corpo inferior. Emmanuel chama isso, numa de suas mensagens, de pontos cegos. Nós vamos trazendo para o nosso inconsciente todos os problemas dos nossos dias. A gente tem problema todo dia, né? Psiquismos, temos problemas com família. Isso vai entrando no nosso inconsciente, mesmo que você não sinta isso. Foram feitas pesquisas de pessoas, puseram os eletrodos na mão, os sensores na mão das pessoas, e quando você vê a sua mãe, você tem micro suores aqui, só de ver a sua mãe. Então, essa pesquisa diz assim, você sente emoções sem sentir. Não é que você está suando, é micro, você não vê o suor, mas é sua mãe, seja ela boa ou ruim, você vê ela, sua mãe. Nós passamos por situações emocionais toda hora. Toda hora. O nosso corpo tenta regular isso. É fantástico, é muito interessante aquele filme Divertidamente. O filme Divertidamente se passa na cabeça de uma menina, agora o 2 é de um adolescente, né? Que tem lá todo tipo de sentimentos. Né? Você tem raiva, alegria, medo, né? Agora da adolescente agora é ansiedade. Né? E eles discutem entre eles. Olha, viu, Júlio? Aí vai a alegria, tá? Aí vem alguma coisa. Mas o Júlio fez isso comigo. Então, lembra, né? Então, assim, a gente passa por essas coisas. E isso vai ficando no nosso perispírito. A gente tem que entender, né, que a gente foi criado espírito e a gente foi como que amalgamado, unido com essa carne. Então, muitas desses sentimentos que a gente vai nutrindo vão ficando com pontos, às vezes mortos mesmo, no nosso espírito, no nosso perispírito, e vão entrando até chegar na nossa carne. Isso é doença. Então, muita gente vem para o centro espírita pela dor ou pelo amor.
Espero que todos tenham vindo pelo amor. Mas muita gente chega aqui, se é antigo, muita gente chega aqui pela dor. E aí é uma dor espiritual, né? A pessoa vem, às vezes vem já com aquela dor espiritual arraigada na sua carne, na presença de algumas doenças, né? E ele vem cá como última esperança. Até porque ele até relata que já passou pelas outras religiões todas. Só sobrou o Consolador. Talvez ele precisasse passar por todas mesmo para chegar ao Consolador prometido, que é o Espiritismo. E ele então chega aqui, ele vai observar, ele vai perceber todas essas questões espirituais e às vezes ele melhora e nos abandona. Ele vai bem. A hora que ele fica ótimo do desespero, ele vai embora. Que é a hora dele aqui ficar para passar isso para o próximo. Jesus, quando pergunta então, o que queres? Está realmente fazendo você refletir. Se você tem alguma doença, se você está aqui pela dor, pare hoje e reflita se o que realmente você quer. Você quer melhorar realmente? Isso é um trabalho que vai fazer contigo mesmo. Porque lá no topo do iceberg a sua resposta já foi, lógico que eu quero melhorar, você está louco? Mas comece a... Agora vamos entrar nas profundezas do iceberg. Será? O mestre falou, não, mas quem está falando, né? Ele disse, o que tu queres? Então, vamos pensar nisso. Isso chama reforma íntima. Será que é isso mesmo? E a gente conclama a todos que chegam aqui para fazer a sua reforma íntima, porque muitas das doenças advêm de uma falta de direção para o caminho correto. E aí eu entro na segunda habitualidade nessas curas de Jesus, que é quando seus pecados estão perdoados. Muitas das vezes, quando a pessoa ia agradecer, seus pecados estão perdoados. E muitas vezes, mas pecado que eu aprendi lá no catecismo, calma. Se você pegar a letra, né, a tradução da palavra pecado, significa sair do alvo. Você tem um alvo, um arco e flecha, você tem um alvo. Pecar é sair desse alvo. É tomar um sentido, uma direção diferente. Né? Na física, um sentido diferente. Ora, então se eu estou num caminho que é diverso de qual? Qual é meu alvo? O alvo é o nosso modelo. O alvo é Jesus. Está aqui nas nossas camisetas. Este é o nosso alvo. É o nosso modelo. Nós temos que correr ao encontro dele. Não é de encontro, colide, mas é ao encontro dele. Né? Então, amigos, mas eu não sei qual é o modelo. Aí que é a questão da palestra, a questão do Evangelho, né? Vamos ler o Evangelho. Quantas e quantas pessoas não te falam isso? Todos que aqui entram ganham o Evangelho. Olha, ganhei lá no centro, guarda na gaveta, bom demais, né? Temos que ler esse Evangelho. Ali está o modelo que a gente deve seguir. Vamos seguir, gente. Muitas das vezes realmente o dia a dia da minha vida me faz cair para o outro lado, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Essa é a nossa carne, onde nosso espírito aqui entrou. A gente, enquanto espírito, está sob o véu do esquecimento. A gente não sabe o que a gente fez para lá, para trás. A gente não sabe o que a gente precisa expiar. E a gente então entra nessa carne. E a carne realmente, ela tem arroubos, que o Freud chamava de id, que é a questão do primitivo. Somos animais, ao fim e ao cabo, pensantes, com cultura que nos diferencia dos demais animais, né? Mas somos animais, e a carne realmente vai exercer sua influência. Id, bebê, o bebê é id puro, que é a primitividade, quer comer, ele chora. Faz suas necessidades, ele chora. A grande potência do bebê para aquela sobrevivência básica, alimentar e ser limpo.
não é? Isso é o id. Muitos de nós ainda nutrimos nessa carne o id, embora a gente tenha todo um superego, né, que foi feito, toda uma limitação cultural que nos impede, por exemplo, de chutar essa porta, mas o id às vezes quer chutar porque e quando esse id freudiano se junta com o obsessor, aí é quarta-feira aqui. Não é, meu amigo? É verdade. Aí é quarta-feira. As meninas aí sabem. Então, e o nosso bonito trabalho é de conscientizar esse obsessor. E conscientizar o obsediado, que muitas das vezes está usando a sua primitividade para ajudar erroneamente esse obsessor. Então, nós precisamos lembrar então que Jesus nos disse: olha, seus pecados estão perdoados. Quer dizer que quando você sai da rota, é possível voltar. Olha o GPS. Todo mundo aqui já andou com GPS. GPS você vai muito bem. De repente, recalculando. Por quê? Você errou. Você errou. Né? Você vai indo muito bem, aí ele fala assim, vire à esquerda. Aí você acha que é reto. Bom, recalculando. Quer dizer, ele vai recalcular. Isso é o perdão divino. Deus te colocou aqui para você errar mesmo. Jesus veio aqui pelos errantes, pelos que erram, pelos pobres. Então você vai errar, eu vou errar, tá? Isso é uma terra para a gente errar. Agora, vamos errar, mas a partir do momento que erramos, vamos buscar a volta, vamos recalcular essa rota rumo ao alvo, rumo ao nosso modelo guia. Então, errar é humano. Por isso nós estamos aqui. Agora, a gente tem que ter consciência. E quando a gente é espírita, essa consciência é nos dada independentemente do erro. Então, o espírita, quando erra, ele erra com a carga mais pesada, né? Porque a gente sabe. Agora, não é porque você sabe que você vai ser punido eternamente. Tanto é que Jesus nos diz, perdoado. O perdão, existe o perdão e a caridade de Deus. Deus, quando nos criou, Ele nos criou, está lá no livro dos Espíritos, primitivos, errantes, primitivos. Por quê? Ele tinha e Ele sabe que nós vamos evoluir. Porque a evolução também é um princípio do Espiritismo, um princípio também do Evangelho, que não tem como retroceder. A gente vai sempre evoluir. Ora, errou? Errei. Deus já te perdoou. Você já entendeu o teu erro? Vamos fazer, vamos repensar, vamos refletir e vamos voltar para Jesus. Lembro também de outra cura que foi quando ele estava, imagina gente, Jesus andava, eu te falei, se aparecer um aqui na evolução, que cura um 5, vai lutar, essa rua aí não vai ter que caminhar, não tem jeito, vai ter bloqueio, porque vai ter gente aqui com senha. Imagina Jesus. Jesus, quando andava, era um monte de gente se atracando para ver o mestre e tal. E ele, no meio dessa multidão, fala para Simão Pedro assim: Simão, para tudo aí. Alguém me tocou. Simão olha para ele: não, ó mestre. Peraí. Com esse tanto de gente aqui, ó. Mas é claro que eles vão te tocar mesmo. Não, Simão, alguém me tocou. E me tocou e me tirou virtudes. Sabe dessa história? Maria de Magdala, que era viciada em sexo, tinha essa obsessão, né? E Jesus então perdeu virtudes porque quem está obsediado? Sem outros também, mas nessa questão compulsiva sexual, os obsediadores estão todos em volta, sino completando desse vício dela. Fazendo sexo ali com ela. Assim como tem os obsediadores do álcool. O cara que bebe, cheio de gente bebendo. Ele, espíritos, fumantes, mesma coisa. Fumando também, né? Recomendo o livro A Fisiologia da Alma. Sabe, primeira vez, ele fala sobre isso. Inclusive carne vermelha. Tá? Então, nós temos obsediadores. E Jesus para, por quê? Não é que tocou ele
todo mundo estava tocando, mas aquilo tirou-lhe virtudes. Não só o tocou fisicamente, mas o tocou emocionalmente. E ele vai para Maria e diz assim: Maria, a sua carência é de amor e de amar. Olha, estava no caminho, está fora do alvo. Jesus faz o quê? E aí eu estou te mostrando como é que eram as curas de Jesus. Como é que era a cura? Jesus não tinha mágicas. Jesus curava as almas. Isso é o bonito. Ele vira para Maria: o seu problema é que você tem que amar mais. Você tem uma carência afetiva e isso está gerando. E eu queria então que você amasse. Ame. Ame as pessoas necessitadas. Ame aqueles que realmente estão carentes. E Maria sai daquela situação e retorna ao seu alvo. Isso é também um exemplo de que Jesus não estava preocupado com a tua carne, com a carne daquele doente, mas sim com a alma, ratificando o que eu disse para vocês, que a doença está inicialmente em nossos espíritos e ela vem para a nossa carne, tá? Ao longo do tempo que a gente fica se mordendo, a gente fica jogando esses problemas para a gente mesmo. Acordar. Olha, você fala: eu queria ser curado, já estou ciente disso, como fazer? Né? Bom, quer ver? A gente tem que utilizar o espiritismo, né? Acorda, ao invés de reclamar, agradeça. Quantas pessoas não olham no espelho e falam assim: estou cansado? Você fica jogando isso para o universo, né? Estou cansado. Cara, você pode até estar, mas não joga essa vibração. Olha a vibração de Maria, fez Jesus parar. Tão pesado que estava, não é? Pô, você está cansado, mas deu graças a Deus eu acordei. Quantos não puderam acordar? Quantos estão acamados? Quantos estão pedindo a Deus para poder ter uma oportunidade? Você acordou? Está tudo bem? Seus órgãos estão funcionando? Agradeça a Deus. A gratidão é um bálsamo. A gratidão é um bálsamo. O vício de reclamar é um fel. Meus amigos, estou falando para vocês e para mim. É um vício que acaba com relações, é um vício que acaba com você mesmo, o tal do reclamar. É de novo, clamar é jogar, é falar de novo, é falar, e você atrai isso para você. Aquela pessoa que só reclama, você já viu aquela pessoa que só reclama? Você fala: meu Deus, eu quero distância dessa pessoa, porque ela me causa um peso. Por quê? É aquela pessoa que fala assim: tudo bem? Ela fala assim: não, deixa eu te falar. Pronto. Aí ela vai jogar um monte de coisa que talvez você não esteja apto a resolver. Então, a gente tem que ser mais positivo, atrair coisas melhores, né? Então, assim, olha, vibração atrai vibração. Se você reclama, você vai ter reclamadores do seu lado. Se você está na festa e você está reclamando, o outro vai reclamar também. E quem não quer reclamar vai embora. Vai embora. Não, essa mesa aí tá. Se o pessoal está reclamando, está para baixo, está ruim, estou sentindo mal. Então, é procurar se policiar. E, gente, isso é reforma íntima. Isso é um policiamento. É você parar. Você vai ter que parar. Por exemplo, começa a fazer isso com você. Está dirigindo, para no sinaleiro. Começa a olhar se você está reclamando no sinaleiro. Oh, tá calor demais. Aí chove. Não, mas chove demais. E esse frio? Não, a pessoa nunca está satisfeita com nada. E isso não é bom. Isso causa um adoecimento psíquico. E nós não podemos esquecer dos adoecimentos psíquicos. Porque a gente pensa nas doenças fisiológicas só de órgãos, mas hoje nós temos um problema psíquico na humanidade fora de base. Nós estamos falando de questões de depressão. A cada 4 segundos há um suicídio. Minha primeira palestra aqui nesse centro, uns quase 10 anos atrás, foi sobre suicídio na nossa semana. Exato.
Naquela época não era assim. 4 em 4 segundos tem um suicidando no mundo. Estamos adoecidos mentalmente. O que está nos faltando? Talvez um link com o imaterial, não é sendo simplista, não. Não quero ser simplista aqui, tem que tomar remédio mesmo, tem que ir para psiquiatra mesmo, psicólogo mesmo. Mas que há um distanciamento da nossa vida cotidiana com a vida eterna nossa, quantos de nós não deixa para orar só no final do dia, lá meia-noite e pouco, quando você vai deitar? E aí você começa a orar, mas você já está tão extasiado, você já está tão detonado pelo dia, que você vai dormir. É o momento que você deita e fala, Senhor, e vai dormir. Por que não orar toda hora? Para no sinaleiro, sabe? Não é ficar com mantras, com orações já pré-estabelecidas. Não! Para no sinaleiro e conversa com Deus. Deus, me ajuda nisso aqui. Deus, obrigado por não ter sofrido aquele acidente ali atrás. Sabe? Jogar bons eflúvios para todo mundo. Passou um cortejo fúnebre. Ora. Não importa o que está lá. Faz uma oração. Tem uns que, nossa, está passando um cortejo, agora eu não chego lá no trabalho. Parou todo esquina, né? Ao invés de orar, está mandando, né, aquele espírito ali que a gente não sabe se está ali ainda. Então, é repensar, é mudar a rota, você entendeu? Se a sua vida está desse jeito, e não é difícil anotar não, porque hoje o tempinho que a gente tem é rede social, é postar, é curtir, é ver o que o outro está falando, né? Que é o tempinho que a gente tem. E aí, a gente fala, dá uns esquecimentos, né? Dá uns brancos aí, é de ficar aqui, ó. Você está conversando com o Júlio aqui, pim, pim. Mas, Júlio, o que eu estava te falando mesmo? Não é que você está com problema, é que você altera seu foco toda hora. E isso é no Facebook, isso é no TikTok, isso é em tudo. Né? Mas para eu me dar bem no meu trabalho, eu tenho que postar. Aí o cara fica só postando. Porque eu recebi 400 curtidas da outra vez. Não, agora vai ser 1000. E a família dele lá, largada lá, querendo conversar, o papai tá no, né? E isso não me atrapalha aqui não, eu fico nervoso. Não fica nervoso quando alguém te atrapalha? Porque você está tão focado, aqui é sumidor de alma. Você está tão focado naquilo lá, que quando alguém vem falar com você uma vez, a esposa às vezes quer conversar, o marido quer conversar, né? Você chega e está lá. Você já ficou o dia inteiro fora, na rodinha. Aí a esposa, deixa eu contar do meu trabalho. Peraí. Acabou? Né? Olha, quer dizer, você tem que ter um negócio chamado conversa de qualidade. Você entendeu? Faz a sua postagem. Tá? Vamos ouvir as pessoas. Vamos voltar a conversar com as pessoas. Porque isso está nos trazendo males que nós estamos vendo aí. Depressões, né? Síndromes variadas, né? Síndromes TDAH, né? Mas a depressão, qual é o grande mal? Pode olhar, é a comparação. Olha, eu não gosto de falar 100% não, mas grande parte, 90%, pode crer, você conhece gente assim, que fica postando casal feliz. Não é. Está só jogando felicidade ali. Só que aí você consome a felicidade dele como se você não fosse feliz. Então a pessoa tenta jogar na rede social algo que ela não é, para ver se cola. Quantas vezes a esposa ou o esposo chega pro outro e fala assim, posta eu com você? Você não posta nada comigo? E o cara vai que meio que posta obrigado, né? Aí posta obrigado, o outro, você, não tem nada a ver com essa história, eles estão brigando pra lá. Aí ficam postando viagem feliz, não sei o quê. Aí você que não tem nada com isso, fala assim, nossa, olha como é que ele é feliz, cara. Meu casamento é ruim demais. Olha, eles estão na neve, eles estão na praia, todo feliz. Gente, sabe? Se você tirar fazer uma radiografia da alma dessas pessoas, a alma delas está toda detonada.
Não é só o corpo que fica acidentado. Mano, tem uma mensagem que chama o acidente da alma. Cara, tem acidente, você fica todo quebrado. Fratura exposta, beleza. A gente vê, e é da alma. A gente não vê, porque o cara tá todo arrebentado, fratura exposta, aí ele põe um perfume, põe uma roupa bonita, põe um bumex no cabelo, arruma certinho, põe um perfumão e sai. E você fala, olha aí, ou ele aparece na rede social, você fala, nossa, que beleza. A alma dele está triturada, mas nós não vemos. O grande Maurício é você levar isso para sua casa. Você fala, olha, eles estão felizes, nós estamos tristes. Às vezes você está feliz, cara. Só que a comparação, o grande mal aí foi a comparação. E você começa a ficar triste porque o outro um pseudo feliz, de alma totalmente detonada. Mas ele se faz bonitão e você traz para você um problema que não é teu, mas é vibração. Então, a gente tem que começar, sabe, a refletir, observar, faz essa reforma íntima, não caia nessas armadilhas da carne. Não cai nisso não, né? Olha, Francisco de Assis, quando a gente está muito assediado com essas questões da carne, pensa em Francisco de Assis, gente. Francisco de Assis era rico, o pai dele era tecelão, tinha uma grana, ele chegou, largou tudo, ficou nu lá, disse, olha gente, não quero mais nada de papai, eu agora vou em busca da obra. E foi, e fazer, e disse, fundou lá, né, uma igreja deles, né, os franciscanos, e disse, olha, para aquelas pessoas que ali seguiam ele, olha, saiam pelo mundo e preguem o Evangelho, de preferência sem falar nada. O que é isso? Faça. Para que falar? Falar em última instância, né? Porque quando muito se fala, pouco se faz, não é? Não adianta nós espíritos aqui, eu palestrante, ficar falando com você, faz caridade sem a caridade não há salvação, né? Não adianta eu ficar falando, e eu faço caridade? Será que nós fazemos caridade tal qual Jesus fazia? Eu costumo dizer sempre, a caridade que a gente faz não precisa de dinheiro, não. O povo pôs isso na cabeça da gente, é a rodinha, trabalha para fazer caridade, né? Não, olha, caridade dá um bom dia, uma boa noite, o irmão que está no lugar. Às vezes, eu tenho visto muito nas portas dos supermercados, os irmãos sentados pedindo, na porta do supermercado, né? E às vezes eu fico observando as pessoas passarem e eu fico me indagando, o que Jesus faria? É isso que eu quero de você. É o modelo. O que Jesus faria? Será que ele passaria reto nesse irmão? Me dá um dinheiro. Será que ele passaria reto? Ou será que ele pelo menos falaria assim, ô irmão, tudo bem? Jesus não vai dar o dinheiro, ele vai dar o amor dele. É isso. E uma vez eu falei, eu estou seguindo o modelo do mestre. Fui lá, boa noite. Gente, o irmão de susto que você. Eu falei, boa noite, qual é o seu nome? O meu? Você está falando comigo? É porque eles são invisíveis. Quando você fala, qual o seu nome? E ele fica sempre no supermercado, e eu gravei o nome dele. Aí toda vez agora que eu passo, ô fulano, o cara fala assim, sabe ou não? Isso é caridade? Então, pequeno, são as pequenas coisas que eu quero de você. Isso atrai uma coisa tão positiva, gente. As suas células, se você pudesse ver, elas vibram mais quando você faz a bondade para alguém. E essa vibração a mais da tua célula, ela joga para fora essas sujeiras do dia a dia, sujeiras psíquicas, sujeiras espirituais, né? Isso faz você ter mais longevidade, mais prazer na vida. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz, o seu pecado está perdoado, é isso que ele está querendo dizer. Dá para retomar a tua rota. Tá? Não dá para retomar, gente. É momento da gente fazer isso. A vida está aí, aberta. Mas eu já tenho 90 anos.
a hora. É a hora. Né? É o momento que você precisava. Às vezes faltou esses anos aí. Então, vamos procurar, né, trazer para nós nessas curas de Jesus, né? E para finalizar, o ponto 3 é que quando as pessoas iam agradecer a Jesus, o que ele falava? A tua fé te curou, te salvou. A gente vê muito a tua fé te curou, né? A tua fé te salvou, ele dizia, né? Então, Jesus estava atrás de agradecimento. Tem gente que faz as coisas por agradecimento, né? Então, a tua fé, quer dizer, não fui eu, foi a tua fé. Mas como a tua fé? Uma coisa, gente, é tal Jesus aqui. Outra coisa é você querer. Eu quero melhorar. O remédio está aqui. O médico é o melhor. Mas você quer melhorar? Você tem fé que você vai melhorar? Será que você vai? E naquela passagem, né, que um dos apóstolos está no barquinho e ele fala, vê Jesus sobre a água. Ele fala, eu queria andar também. Ele falou, vem. Imagina você no barco. Oceano Atlântico. Chuva. Agitado. Você no barco. O mestre na sua frente. Você não sabe nadar. Seja honesto com você. Você não sabe nadar. O mestre está daqui lá nela lá. Vem. Você vai sair do barquinho com o pé lá. Oceano, hein? Sem titubear. Ó, sem titubear, você vai? Pensa, não precisa me responder. Pensa você mesmo. Pode morrer. Fé é isso. Ó, o mestre, vem. Aí ele foi. Um passo, dois passos, e vum. Mestre! Homem de pouca fé. Será que nós temos fé na nossa melhora? Né? Quantos de nós não fica doente aí? Ou então o parente fica doente, o médico desenganou, aí só desenganou. Já vai quando é que vai ser o velório? Sabe? Cadê a tua fé? Que a pessoa pode melhorar. Se você não tem fé e vai conversar com essa pessoa, você já está pondo ela para mais e para baixo. Vem comigo. Vai visitar um doente. Lê uma coisa, porque todo mundo conhece alguém doente aqui. Pega o evangelho. Mas lá no final, pensa, prece pelos doentes. Vai lá. Vai para o evangelho segundo o Espiritismo, junta aí. Ó, pega. Vai lá no hospital, né? Vai num amigo seu que está doente. Mas ele está em coma, home care na casa. Vai lá. Se você não sabe o que falar, pega, prece pelos doentes. Lê. Aí vai ter uma lacuna para você pôr o nome dele. Mas lê com amor. Lê com devoção. Lê jogando coisa boa nele. Né? E você vai estar ajudando ele, sua fé, doando nossa energia. Né? Porque há mais coisas entre céu e terra do que julga a nossa boa filosofia, que há. Agora nós temos que crer. Se nós somos espíritas, nós não cremos, fica um pouco complicado, né? Que tem gente aqui que tem, ó. Não sou médium vidente, mas isso é uma constatação. Essas cadeiras estão vazias aqui, é por alguma coisa, é para alguém. Talvez aquele seu ente querido está aqui para ouvir. Foi difícil para ele vir aqui hoje, tão difícil, e ele está do teu lado e você não está vendo, e quem não vê não crê. E ele está aqui, olha, está do seu lado. Olha para ele. Joga emoção boa para ele aí. Esse é o momento. Essa é a hora. Joga coisa boa para ele. Fala, que bom que você veio aqui. Nós temos amigas dessa casa que vem aqui direto. Né? Direto. Então, tá aqui. Cara, joga coisa boa. Lembra dele, dá um abraço nele aí. Um abraço mental. Porque imagina que você é um espírito. Cara, você pede permissão para vir cá, aí você chega no centro espírita, eu quero ver o Júlio e tal, né? Aí você senta e nossa, mas é tão difícil. Cheguei aqui, o Júlio está aqui, não deu moral aqui. E a pessoa, eu estou aqui,
Imagina você, ô Júlio, tô aqui, e o Julião lá. Cara de paisagem. Cara, então esse é o momento. Então se você sai da rodinha, sai, conversa com o seu médico que está aqui, conversa com ele, sabe? Fala alguma coisa para ele que às vezes você não falou, não precisa falar algo. Ele está te ouvindo. Essas pessoas estão aqui, eu tenho certeza que elas estão muito felizes agora, você está pensando nelas. Muito mesmo. Você está dando muitas vezes a cura para ela. Você está curando ela. Você está dando a sua energia. E ela está te curando também. Cara, que reencontro é esse? Que legal! Que legal! Ela conseguiu estar aqui e você tem moral para ela. É isso que eu chamo. Vamos olhar mais no plano espiritual. Saiamos desse mundo material que só nos coloca em situações ruins. Olha aí, ó. Até a vibração muda. Né? E é com essa vibração feliz que eu quero agradecer a todos, né? Os irmãos aqui que vieram, né? Que encontraram seus familiares, né? Agradecer a toda a espiritualidade amiga que veio nos orientar, que veio nos colocar no rumo de novo de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que muito em breve eu retornarei a essa casa, porque é a casa de coração, evolução em dois mundos. Obrigado, viu, gente? Valeu demais. Agradecendo.